Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrostática e nessa aula agora a gente vai conversar mais um pouco sobre potencial elétrico. A gente aprendeu muita coisa sobre o potencial gerado por uma carga. Agora a gente vai falar um pouco sobre o potencial gerado por várias cargas. E aí, o que muda? A gente tem que levar em consideração a orientação, será? Não, não tem. Isso a gente já sabe, porque a gente já aprendeu, lembra? Que potencial é uma grandeza escalar, diferente do campo elétrico, que era uma grandeza vetorial, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Vamos conversar então sobre o potencial elétrico gerado por várias cargas. Eu vou começar colocando para vocês ali então 3 cargas. Vou dizer que são 2 positivas e uma negativa. Vou chamar essa primeira de Q1, essa de Q2 e essa de Q3. E vou colocar para vocês ali um ponto P qualquer. Agora, olha só, a gente sabe que para calcular o potencial, a gente usa essa equação K vezes a carga dividido pela distância. Então, a carga 1 vai gerar aqui no ponto P um potencial V1. A carga 2 vai gerar ali no ponto P um potencial V2. E a carga 3 vai gerar ali no ponto P um potencial V3. O que acontece? Se a gente quer calcular o potencial elétrico no ponto P, é só a gente simplesmente pegar e somar o potencial gerado pela carga 1 mais o potencial gerado pela carga 2 mais o potencial gerado pela carga 3. A gente só não pode esquecer de uma coisa que é muito importante, né? Lembra que a gente aprendeu que carga positiva sempre gera potencial positivo e carga negativa sempre gera potencial negativo? Então, nesse caso, como a carga 1 é positiva, a gente já sabe que esse termo vai ser positivo. Agora, como a carga 2 é negativa, a gente já sabe que esse termo, potencial V2, vai ser um termo negativo. E o último, potencial V3, olha lá, como a carga 3 é uma carga positiva, ela vai gerar um potencial positivo. Então, por exemplo, imagina que a gente tenha os valores das cargas, os valores das distâncias que existem entre as cargas e o ponto P, que eu estou representando para vocês aqui na figura. Essas distâncias seriam para a gente a distância 1, a distância 2 e a distância 3. E aí, vamos supor que a gente calcule que o potencial V1 vale 10 volts, que o potencial V2 vale menos 8 volts e que o potencial V3 vale 5 volts, tudo bem? Estou chutando valores ali. Se a gente quiser encontrar o potencial elétrico no ponto P, a gente vai somar V1 com V2 com V3. Então, o potencial elétrico no ponto P vai ficar para a gente o V1, que é 10 volts, mais o V2, que é menos 8, mais o V3, que é 5. E aí, o potencial no ponto P vai dar para a gente, nesse caso, olha lá, 10. Mais com menos dá menos, então fica 10 menos 8, que dá 2. Somado com 5, vai dar para a gente, então, 7 volts. Esse seria para a gente o valor do potencial elétrico no ponto P se os valores dos potenciais V1, V2 e V3 tiverem os valores que eu coloquei no exemplo para vocês, tudo bem? Bom, vamos usar essa informação para resolver um exercício. Uma carga pontual positiva, essa palavrinha ali, pontual, que de vez em quando aparece, o que é mesmo? Lembra? Carga pontual é uma carga que o tamanho dela não é importante para a gente. Enfim, são as cargas que aparecem para a gente em tudo quanto é questão de vestibular, questão do Enem e em prova de colégio, tá certo? Seguindo, ele disse que essa carga positiva é Q1 e vale 5 microcoulombs, tudo bem? Vamos lá. Está disposta no vácuo. Uma outra carga pontual negativa, Q2, vale menos 15 microcoulombs e está situada a uma distância de 8 centímetros da carga Q1. Então, a distância entre as duas cargas é de 8 centímetros. Sabendo que no ponto P o potencial elétrico é nulo, já vamos destacar essa informação que é bem importante, então, que no ponto P o potencial elétrico é nulo, ou seja, ele vale zero. Calcule a distância entre esse ponto, no caso o ponto P, né, e a carga Q1. Então, a questão quer que a gente encontre essa distância que existe entre a carga 1 e o ponto P, que eu vou chamar para vocês
de x, tudo bem? Bom, seguindo, eu vou reorganizar essas informações que estão aí na tela para a gente poder fazer esse cálculo. Vamos deixar destacado então que a informação que a gente quer achar é essa distância entre o ponto P e a carga Q1, eu vou chamar essa distância aqui de x. Foi dito para a gente no enunciado que a distância entre a carga Q1 e a carga Q2 é de 8 centímetros. E a gente sabe que o potencial elétrico no ponto P é nulo, ele é zero. Agora, como é que a gente acha o potencial elétrico no ponto P? É simples, né? Como eu tenho duas cargas, é só achar o potencial da carga 1, somar com o potencial elétrico da carga 2. Vamos lá então, pessoal. Potencial elétrico no ponto P é zero. Isso é igual a K vezes a carga 1 dividido pela distância 1 mais K vezes a carga 2 dividido pela distância 2. Agora vamos começar a substituir os valores nessa equação. Olha só, o K, por enquanto, eu vou deixar desse jeito mesmo. Agora, a carga Q1. A carga Q1 é 5 microcoulombs. Lembra que o prefixo micro significa para a gente 10 na menos 6. Então, o valor da carga Q1 é igual a 5 vezes 10 na menos 6. Agora, a distância D1. Pessoal, a distância D1 é a distância que existe entre a carga 1 e o ponto que eu quero saber. E essa distância a gente chamou de x, tudo bem? Então eu vou anotar ali que a distância D1 vale x. Seguindo, mais K, que é a constante eletrostática, vezes a carga Q2. A carga Q2 é menos 15 microcoulombs. Vamos lembrar de novo que micro é 10 na menos 6. Então eu vou anotar para vocês que a carga Q2 é menos 15 vezes 10 na menos 6. Seguindo, isso aqui dividido pela distância 2. Pessoal, vamos dar uma olhada lá na figura para a gente ver certinho quem é a distância 2. A distância 2 é a distância que existe entre a carga 2 e o ponto P. Então, a distância 2 é essa daqui, D2. Agora, vamos pensar o seguinte, olha só. A distância total é 8 centímetros e esse pedacinho é x. Se eu quero achar D2, é só a gente pegar 8 e tirar x. Então fica que D2 é igual a 8, que é a distância total, menos x. O que eu vou fazer? Vou escrever aqui embaixo 8 menos x. Seguindo então, pessoal, olha só. Aqui eu tenho um sinal de positivo que está multiplicando um sinal de negativo. E a gente sabe lá das aulas do Ferreto que mais vezes menos é menos. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar esse sinal de menos daqui, vou tirar esse sinal de mais daqui, e como a gente sabe que mais vezes menos dá menos, então aqui vai ficar negativo. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse termo todo e levar ele lá para o outro lado da igualdade, trocando o sinal. Então, ao invés de menos, vai ficar mais K vezes 15 vezes 10 na menos 6, dividido por 8 menos x, é igual a K vezes o 5 vezes 10 na menos 6, dividido por x. Agora, vamos fazer algumas simplificações. Eu posso simplificar esse K com esse K, posso simplificar esse 10 na menos 6 com esse 10 na menos 6. Ah, Coelho, olha só, como você simplificou, quer dizer que nesse caso eu não precisaria nem ter colocado 10 na menos 6? Realmente não precisaria, porque um simplifica com o outro, tudo bem? Aí, seguindo as contas, o que sobrou para a gente disso dali? Do lado esquerdo sobrou 15 dividido por 8 menos x, e isso é igual a 5 dividido por x. Agora, nosso próximo passo é multiplicar cruzado. Então, esse x que está dividindo vai multiplicar o 15. Vai ficar para a gente, então, 15x é igual a... Esse 8 menos x que está aqui dividindo vai lá para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar para a gente 5, que multiplica 8 menos x. Tudo bem? Agora, olha só, pessoal. Eu posso simplificar esses dois aqui, ó, o 15 e o 5. Se eu simplificar os dois por 5, aqui fica 1, aqui fica 3.
Então, eu tenho o seguinte, olha só, eu tenho 3x é igual a 1 que multiplica 8 menos x é 8 menos x. Agora eu vou pegar esse menos x que está aqui, vou levar ele lá para o outro lado positivo, então vai ficar para a gente 4x é igual a 8. E aí, se 4x é igual a 8, a gente chega aqui, x é igual a 8 dividido por 4. Coelho, como é que você fez isso aí? Eu simplesmente peguei esse 4 que está multiplicando x e levei ele lá para o outro lado dividindo. Conclusão, a distância x é igual a 2 centímetros. E essa é a resposta que a gente estava procurando, tudo bem? Detalhe, olha lá, percebe que a resposta final foi em centímetros? Ela foi em centímetros porque eu usei a distância d em centímetros, tudo bem? E aí, centímetro de um lado simplifica com centímetro do outro. O cuidado que eu tenho que ter numa situação como essa, onde a gente faz a igualdade eu posso não transformar, desde que a unidade que eu uso de um lado seja igual à unidade que eu uso do outro, tudo bem? Mas isso só ocorre quando você está igualando os dois lados da equação. Pessoal, e com isso a gente encerra essa aula sobre potencial elétrico gerado por várias cargas. Um conceito que vai ser bem útil para a gente em aulas futuras, tá certo? Tchau e até a próxima aula.